Eu quero compartilhar com vocês hoje, li um texto essa semana, e Jesus Cristo, ele faz menção da obra de Deus na vida de uma pessoa, que para muita gente, a forma que Deus realizou aquela obra é um escândalo. É um escândalo. O próprio Jesus Cristo, quando João Batista estava preso, e Jesus está ali, e ele manda alguns discípulos, são enviados a visitar João na prisão, e João não entende o que está acontecendo. E é um recado de Jesus para João sobre a forma de Jesus Cristo trabalhar, sobre a forma de Jesus ele fazer a obra que ele faz. Ele fala até para João: olha, João, os cegos estão enxergando, os mudos eles estão falando, o reino de Deus está sendo anunciado, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar comigo, de mim, pela forma que eu realizo aquilo que faço. E isso, claro, mexeu comigo, porque eu fiquei pensando, como é possível que Deus faça uma obra e a gente fica escandalizado porque não entendemos a obra de Deus na vida de uma pessoa, pelo alcance, pela forma que ele tem de alcançar alguém, para que através daquilo o nome dele seja glorificado. Nós sabemos que fomos alcançados pelo Senhor, e muitas vezes nós fazemos menção e nós dissemos: o dia que eu aceitei Jesus Cristo foi tão lindo. Mas quando nós começamos a lembrar, quando nós começamos a receber informações de quantas pessoas oraram por nós, de quantas pessoas foram até a nossa casa, quantas pessoas se envolveram financeiramente para que nós fôssemos alcançados, no primeiro momento, o que nós lembramos é o dia que nós levantamos as mãos. Depois, as informações chegam. Dinheiro foi gasto. Vidas, madrugadas de oração foram gastas. Súplicas. Reuniões. Lágrimas. E aí nós descobrimos, então, depois de um bom tempo, que nós não aceitamos ninguém. Nós descobrimos que nós fomos aceitos, que nós fomos encontrados pelo Senhor. Ele nos achou, Ele nos encontrou. Amados, é tão lindo ver a forma que Deus ele nos encontra. E eu quero ler com vocês, são dois textos. O primeiro deles está em Lucas capítulo 4, quando Jesus ele faz menção essa graça de Deus, algo tão maravilhoso, esse amor, a essa questão de não pagar preço, de não ter o que fazer, porque tudo já foi feito. É algo que me constrange a cada momento que eu leio a palavra do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 27 a 30, diz o seguinte, a palavra do Senhor: e muitos leprosos havia em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantaram-se, e o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eu preciso ler, eu preciso ir lá em 2 Reis, porque precisamos ler esse episódio na vida para muita gente conhecido, na vida deste homem chamado Naamã, sírio, comandante de um exército. Essa história está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 15 a 19. Mas eu vou ler todo o texto, é uma beleza de um texto. Me acompanha aí, 2 Reis, capítulo 5.
Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, Deus, o Senhor, dera livramento aos sírios, e este era varão, ele é um homem valoroso. Porém, porque todo homem tem um porém. Não existe uma pessoa que não tenha um porém na vida. E o porém de Naamã era porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que você o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasga as tuas vestes? Deixa ele vir a mim, e você vai saber que há profeta em Israel. Ainda há profetas, ainda há mulheres de Deus, ainda há homens de Deus, ainda há homens de Deus. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro. É quase uma poesia. Veio Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Acho lindo agora esse instante, porque me parece que agora é a profissão de fé de Naamã. Então voltou ao homem de Deus. Ele foi a primeira vez e nem viu o homem de Deus. Agora ele volta e agora ele vai conhecer o homem de Deus. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do seu servo. Porém ele lhe disse: Eliseu, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: ok, então seja assim. Contudo, eu tenho um pedido a te fazer. Dê-se a esse teu servo uma carga de terra, equivalente a 2 sacos de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais
oferecerá a esse teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor ao seu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimão para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimão. Quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoe o Senhor o seu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença. Eu, os meus irmãos, cada um dentro de sua casa, sentados, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Eu oro por isso, porque para que essa palavra do Senhor os alcance, Senhor, os console, os edifique, e de forma tão poderosa, o Senhor nos abra, Senhor, os olhos pela grandeza da tua obra, do teu cuidado e a maneira que o Senhor tem de realizar aqui. Tu fazes, Senhor. Nos ajuda, Deus, a ter os olhos bons diante das realizações da tua grande obra e das pessoas que o Senhor tem alcançado. Orienta-nos agora, Senhor, na tua palavra. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua orientação, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Naamã, ele é um achado ali no Velho Testamento, diante de um episódio, de uma situação. Não tem como falar de Naamã se nós não entendermos a questão da graça de Deus. Nós sabemos que essa graça foi ela revelada na totalidade dela, na encarnação de Cristo. Mas nós sabemos que desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, ele foi morto. Então tudo quando foi criado, a gente percebe que a graça acompanha a obra da criação. Tudo quanto Cristo realizou, as coisas vêm. Então a graça, ela está presente em todos os lugares da Bíblia. O amor de um Deus que não cobra, de um Deus que ama, de um Deus que Ele derramou o amor dele no nosso coração, para que a forma de nós enxergarmos, de nós ouvirmos, de nós andarmos, ela seja inteiramente modificada, ela seja mudada. Graça de Deus. Graça de Deus. Mas, irmãos, quantas vezes nós ouvimos notícias de algumas pessoas que, por nossa, muitas vezes, religiosidade, nós não achamos que merecem o favor de Deus. Porque nós não olhamos muitas vezes para a nossa própria história. Quantas vezes nós recebemos notícia de pessoas que profetizam, que proclamam o nome do Senhor, mas estamos vivendo diante, talvez, de uma realidade que nós não tenhamos conhecimento e nós julgamos, porque muitas vezes nós não achamos que um homem ou mulher de Deus poderia estar em determinados lugares. Porque nós entendemos, por algo que nós herdamos, em algum momento, que existe uma linha que separa aquilo é de Deus, aquilo que não é de Deus. Isso aí é do mundo, isso não é do mundo. É tão estranho isso, porque nós estamos no mundo. A oração de Jesus foi: Senhor, eu peço que os livre do mundo, e não que os tire do mundo. Por quê? Porque Jesus orou por nós e sabia que nós, para realizar a obra que nós temos que fazer, que nós estaríamos presentes em todos os lugares da sociedade. A igreja estaria presente em todos os lugares. Mas é duro e é difícil, muitas vezes, de entendermos aonde nós temos que estar, porque alguém disse que há lugares que podemos e há lugares que não podemos. Quando Deus
Todo-Poderoso, Ele nos quer presente em todos os lugares, para fazer menção do nome dEle. Quando este homem, Naamã, em primeiro momento, ele era alguém que não deveria ser sido, nos olhos de alguns religiosos, alcançado, porque um general, um comandante de um exército sírio, um homem que fazia morticínios em campo de batalha, e Naamã, diga-se de passagem, que muitas vezes lutou contra o próprio Israel e venceu, mas a Bíblia está dizendo que as vitórias que Naamã teve, foi Deus que deu a Naamã. Isso está muito claro quando nós lemos. Tudo que Naamã conquistou, ele conquistou porque Deus era com ele. Mas espera um pouco, como é que Deus era com ele? Porque, amados, existe uma graça, existe algo de Deus derramado sobre todas as pessoas da face da terra. Porque Deus tem um plano com todas as pessoas. Em todo lugar há uma graça, um favor. Jesus mesmo, ele disse que a chuva cai sobre justos e injustos, porque o sol se levanta sobre justos e injustos, cai sobre todos. Jesus disse: orai por aqueles que vos perseguem, orai e bendizei as pessoas que falam mal de vocês, intercedam a favor dessas pessoas, porque não existe nada pessoal. Nós somos afrontados, somos perseguidos, somos injuriados, mas nós precisamos ter um coração perdoador, um coração de intercessor, de entender que há uma obra que Deus está fazendo. O que Naamã está conquistando, ele tem prestígio. Naamã, ele tem o favor do rei da Síria ao seu lado. Naamã é honrado dentro da própria casa, mas ele não sabe que quem está lhe dando vitórias é o Senhor. Mas aqui está escrito, quem lhe deu vitória foi Deus. O Senhor deu a ele vitória. E é nisso que eu quero dizer para vocês que nós muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque não importa onde estão, talvez servindo a outros deuses. Naamã era esse cara. Naamã era essa pessoa. Por quê? O Deus da Síria era Rinom. Eu fico pensando quantas vezes Naamã entrou no templo e Naamã sacrificou a Rinom, agradecendo a Rinom a uma coisa que era Deus quem estava fazendo, mas Naamã não tinha conhecimento que o favor de Deus estava sobre a vida dele. Então ele andava achando que era um outro Deus que estava lhe fazendo favor. Tudo que ele fazia, ele dedicava a Rinom. Que coisa poderosa é isso, irmãos. Quantas vezes as pessoas estão fazendo o que fazem. Percebam isso. E agradecendo talvez a outros deuses. Fazendo a menção de outros deuses. Mas é Deus Todo-Poderoso que dirige todas as coisas, que Ele está lhes dando vitória. Isso é assustador, mas Deus tem controle de todas as coisas. Isso é algo maravilhoso, e a gente percebe em Naamã que Deus está atrás de Naamã. A gente lê que Deus está atrás de Naamã como esteve atrás de nós. Mas Naamã não tem ciência disso, até porque com a honra e com o prestígio que ele tem, com a fama, a lepra lhe atingiu. Isso incomoda, isso envergonha. É lindo ver a forma que Deus vai atrás de Naamã. Nós vemos essa graça de Deus dentro da casa de Naamã. Dentro da casa de Naamã, a sua esposa, diante de uma guerra, diante de uma batida que a Síria foi para Israel, trouxeram junto, cativa, presa, raptada, uma menina. Meus queridos, nome é uma das coisas mais poderosas que existe na vida e nas escrituras, porque revelam quem são as pessoas. O nome é uma coisa muito forte, mas essa menina não tem nome. Essa menina, ela teria tudo.
foi roubada, raptada, furtada, está longe da família, longe das suas terras, está servindo como escrava dentro de uma casa. Ela teria tudo. Quando Naamã entra dentro de casa com a lepra, ela poderia dizer: eu quero que morra de lepra. Eu quero que ele morra de lepra, porque é o que ele está fazendo comigo. Mas eu vejo a graça de Deus derramada de forma abundante no coração dessa menina. Porque ela disse: se você conhecesse o homem de Deus lá da minha terra. Sabe, irmãos, uma pessoa que é capaz de guardar o próprio coração diante das tristezas, diante das lutas, por entender que Deus está fazendo uma obra que ela não sequer compreende, mas o amor derramado no coração dela faz ela fazer menção de que Deus se importa. E veja bem, veja que ela fala de um homem de Deus, ela fala de Eliseu, e ela vai dizer: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Nós precisamos entender que quando ela faz referência de Eliseu, tudo que ela sabia de Deus, ela sabia por causa de Eliseu. Pela forma que Eliseu andava na presença de Deus. As referências que ela tinha de Deus eram por causa do homem de Deus. E assim conosco, irmãos, quando nós falamos de Deus, as pessoas não veem Deus, elas veem a gente. Elas ficam olhando para a gente. E essa menina, ela faz menção de um homem de Deus, ela faz menção de Deus. Ela é um instrumento nas mãos de Deus, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio de uma grande luta, porque ela não se cala, ela não se permite ser roubada, mas ela tem uma palavra de Deus e ela libera. E Naamã, ele vem saber disso através da esposa. E louvado seja Deus pelas esposas. Que coisa boa que essa mulher, mesmo tendo um marido leproso, ele se preocupa com o marido e leva a notícia e compartilha com ele. E Naamã, olha que coisa incrível. Uma serva, uma menina que não tem nome, lhes faz saber que Deus pode fazer uma obra na vida. E ele vai até o rei, Naamã fica entusiasmado. Olha de novo a graça de Deus. Dentro de casa, uma menina sem nome, ela podia não se preocupar. Eu digo para você, não deixe de fazer menção do nome de Deus. Não deixe de falar do nome de Deus. Mesmo no meio de todas as coisas, as pessoas precisam saber que há Deus em Israel. Que nós servimos a um Deus. As pessoas têm que saber, irmãos, que ainda há homens de Deus, que há mulheres de Deus de verdade, há pessoas que amam o Senhor, há pessoas que têm vida com Deus, há pessoas, irmãos, que vale a pena, que são pessoas sérias em Deus, a despeito de tantas tristezas, ainda há pessoas, há homens de Deus. E Naamã vai até o rei libera para ele os presentes, libera os recursos para a viagem, e ele vai então até Israel. E o rei, obviamente, quando ele chega em Israel, o rei lê a carta, ele se escandaliza, rasga as roupas. Eu não posso fazer nada por você. Agora veja de novo a mão de Deus. Eliseu fica sabendo daquilo. Fala: por que você está rasgando as suas roupas? Manda esse rapaz vir até mim, que você vai saber que ainda há profeta em Israel. Irmãos, que coisa boa! Há homens de Deus ainda, há mulheres de Deus, há pessoas que têm vida com Deus e que são instrumento nas mãos de Deus. Essa graça, veja que não está sendo nada pago, mas a compreensão de Naamã, nós precisamos entender que toda a experiência, toda a história de Naamã era baseada na sua própria cultura, era baseada, na verdade, no templo, era baseado na vida de serviço do seu rei, dentro do templo, dentro de um Deus que se chamava Rinom. E ele vai até a casa do profeta, e a comitiva, e os presentes. Porque ele chega numa casa muito simples. E Eliseu manda o seu moço para fora e fala para ele: vai
se banhar no Rio Jordão. Sabe, amados, o que eu fico pensando é que ele chega pronto para pagar o favor. Ele chega pronto para pagar a bênção. Ele chega com os pacotes. E Eliseu tem plena compreensão. De graça recebeste, de graça dai. Ele não cobra nada, ele não pediu nada. Ele nem sai. E às vezes é andar com uma pessoa que é tão simples, que não quer nem fazer média com o próprio nome. Isso é estranho para as pessoas de nossos dias, isso escandaliza. E Naamã chegou com tudo aquilo, não foi recebido, ele tinha presentes para dar, ele queria pagar, ele queria fazer alguma coisa. E Eliseu não lhe dá nada. Simplesmente fala, vai lá, toma um banho. É tão simples a graça de Deus. O Evangelho é tão simples. Não é complicado. É um amor, é um favor de Deus por nossa própria vida. Não tem que pagar nada. Mas isso escandaliza. Como não tem que pagar nada? Eu quero pagar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Algumas pessoas não querem na sua vida homens de Deus como Eliseu, mas elas preferem, talvez, alguns, como o infiel Geazi que cobra preço, que se faz passar por homem de Deus. As pessoas querem pagar, mas não precisam. Nós não pomos preço por nada, porque nós recebemos de Deus de graça, não pagamos nada, não fizemos absolutamente nada. Mas isso é estranho para Naamã. E Naamã vai. E Naamã, ele chega até a beira do rio. Sabe, irmãos, eu quero dizer para vocês que para Naamã, talvez mergulhar no rio não fosse assim tão complicado. Ele fala das águas, ele fala dos rios, da sua própria terra. Mas Naamã, ele queria um showzinho. Talvez ele quisesse um show de pirotecnia, com muita iluminação diferente, com muita gente pulando, falando coisas estranhas. Talvez ele quisesse dobrar o joelho na praia, talvez ele quisesse que jogassem coisas sobre a cabeça dele. Mas nada disso, porque é muito simples aquilo que Deus faz. É muito simples. E simplesmente ele mergulha e ele alcança o milagre de Deus. Porque Deus estava empenhado nisso. Ele vai, agora ele volta. Naamã é um homem transformado. Ele faz votos a Deus. Agora ele vai conhecer Eliseu. Ele vai dizer algumas coisas para Eliseu. E eu digo para você que isso escandaliza. Isso é estranho. Mas antes de falar para você da conversa, da última conversa de Naamã com o profeta Eliseu, eu vou dizer para você que você sabia que Gênesis não começou no capítulo 3, começou no capítulo 1? Ah, pastor, todo mundo sabe que Gênesis começou no capítulo 1. Não, irmãos, muita gente acha que começou no capítulo 3. Muita gente acha que Gênesis começou com o pecado. Muita gente acha que o Evangelho começou com o pecado. E muita gente acha que o Evangelho começa no pecado e termina na cruz. O Evangelho não começa no pecado, irmãos. O Evangelho começa na criação de Deus. O Evangelho começa no homem criado à imagem e semelhança de Deus. E ele não termina na cruz, porque depois da cruz tem ressurreição, tem exaltação, tem algo tão poderoso nesse meio tempo. Vocês já se deram conta que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Mas Gênesis 5 diz que Adão criou filhos a sua imagem e semelhança e não a imagem e semelhança de Deus. O que eu quero dizer para vocês é que Deus todo dia descia no jardim para conversar com Adão, conversar com Eva. E a conversa, obviamente, era sobre tudo criado, sobre administração, sobre um processo que ele estava realizando.
Existem dois momentos no jardim. O primeiro momento é quando o homem, ele ouve Deus, ele faz as coisas da forma de Deus. O outro momento é quando ele diz para Deus: não precisa mais descer aqui. A gente resolveu fazer as coisas do nosso jeito. Nós vamos fazer as coisas do nosso jeito. E Deus diz: rapaz, vocês vão morrer, vocês não vão conseguir fazer as coisas do jeito de vocês. Tanto é que no capítulo 4 já tem irmão matando irmão. Aí vamos até o dilúvio, porque o homem tenta fazer as coisas, ele não quer conselho mais de Deus. E quando Jesus Cristo se faz homem, se encarna, Jesus sempre deixou muito claro: tudo que eu faço, aqui o Pai me manda fazer. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu sou imagem, sou expressa imagem do próprio Deus. Até aquele momento, os homens eram imagem de Adão, daquele que virou as costas para Deus. Quero dizer para vocês, exatamente é essa questão, que Deus ele vai atrás da gente, e ele vai atrás da gente, ele começa tudo de novo por causa do dilúvio, ele começa tudo de novo, ali em Abraão, ele tira um homem idólatra, que o pai dele fabricava ídolos, era Terá, ele tira o homem dentro de casa e fala: tem um jeito de andar, vocês não estão entendendo a forma de andar. E ok, ele começa a falar com Abraão, de Abraão vem Isaac e Jacó, e vem 12 tribos, e depois vem um templo, porque as pessoas não sabiam mais o que fazer. Deus falou o seguinte: vamos arrumar um local onde eu possa ensinar vocês, porque vocês não sabem como andar comigo, vocês não sabem como andar entre vocês não sabem como viver em sociedade, vocês não sabem como exercer o governo mais, andando comigo, me ouvindo, para que dentro do mundo o caos não se instaure. Vocês precisam me ouvir e andar comigo. E aí todo mundo vai para o templo, aí todo mundo ouve. E aí, como é que Deus vai ouvir? Não, tem que ser através de pessoas específicas. Mas que dia que vai ser? Vai ser sábado, tem que ser todo sábado. Todo sábado é o dia. E tem que ser lá no prédio. Lá é o local das reuniões. Mas tudo que era feito naquele local era uma forma de descobrir-se como se andar com Deus, como se viver em sociedade, como se viver em família, como viver no mundo e pegar um mundo que estava um caos e transformá-lo de novo, entende? Na forma de exercer governo, da forma que Deus ele estaria realizando as coisas em sociedade. Mas o homem não entende essa questão e gosta do templo. Ele gosta do templo. Tudo agora, eles esqueceram o que fazer no mundo. Porque tudo que eles fazem é templo. Agora nós precisamos ir até Jesus Cristo. Embora Jesus fosse apresentado no templo, Jesus ele foi como criança de novo no templo, mas o ministério de Jesus não foi no templo. A ação de Jesus não foi no templo. A ação de Jesus foi buscar pessoas que quem estava no templo não queria sair para buscar. O que Jesus fez foi viver em sociedade e buscar pessoas que para nós é um escândalo. Acho lindo e poético, poderoso, quando Jesus vê Zaqueu pendurado em cima de uma árvore, de uma figueira brava, e disse: hoje me convém pousar na sua casa, é necessário. A força da palavra necessária é muito grande, porque o que Jesus estava dizendo é que ir na casa de Zaqueu foi uma decisão da Trindade, foi uma decisão da eternidade. Ele tinha que ir na casa de Zaqueu, chefe de publicanos, um cara que com certeza não merecia nada, mas foi alcançado pelo Senhor. Nenhuma parábola foi proferida no templo. A maior parte de todos os sinais foi proferida nas ruas, dentro das casas, não foi no templo. Eu estou dizendo para você, irmãos, que nós precisamos entender que nós precisamos ser igreja fora de um prédio. E agora eu volto novamente a uma conversa que fecha o diálogo de Naamã com Eliseu. Porque quando ele volta lá, ele agradece
e agora ele faz a profissão de fé dele, ele faz voto de que vai andar com Deus, e ele fala, eu vou levar um pouco dessa terra. Eu vou levar um pouco dessa terra para a Síria. Nunca mais eu servirei a um outro Deus que não seja o Deus de Israel. Eu nunca mais farei sacrifício, nunca mais na minha vida, mas tudo que eu fizer será para a glória de Deus. Ele está dizendo exatamente isso. E ele pega a terra de Israel, porque na forma de Naamã dizer, é quando ele chegasse na casa dele, ele jogaria a terra. Eu continuo andando num lugar que a terra transforma, porque os meus pés conheceram, me levaram num lugar, uma experiência com Deus tão grande. Então eu marco os lugares onde eu ando e eu testemunho que Deus é na minha vida. E com certeza, ele jogou terra dentro do templo do Deus Rinom. Ele diz uma coisa muito interessante aqui, que chega a ser um escândalo. Ele diz para Eliseu, olha, eu estou indo para casa, mas eu sou um comandante, sirvo ao rei, e diante de todas as incumbências que eu tenho que acompanhar o meu rei no templo de Rinom. E eu tenho que entrar no templo daquele Deus. E toda vez, entende, que o rei, ele dobra o joelho, ele me leva e eu tenho que dobrar o joelho também. Eliseu disse para ele, vai em paz. Vai em paz, vai em paz, porque a vida com Deus é muito mais do que uma aparência. A glória e a presença de Deus é muito mais poderosa do que isso tudo. Irmãos, eu só quero fechar essa palavra nesta noite para dizer, Deus, nos dê olhos puros, nos dê bom olho, Senhor. Entender que os teus filhos estão em todos os lugares, e se ainda não estão, porque ficaram acostumados à reunião com um prédio, nos ajuda a entender que nós devemos entrar em todas as camadas sociais, nos ajuda, Pai, a entender que nós temos que nos politizar, que nós temos que ter informações, entende, de Cristo sobre todo o processo, sobre toda a cultura, sobre toda a música, que nós temos que ser igreja em todo lugar. Senhor, nos ajuda a não ficar brigando com nossos irmãos na fé, porque nós não compreendemos aqueles ainda que estão inseridos num contexto do mundo, mas glorificam o seu nome, e o Senhor está feliz com eles, mas nós não concordamos que eles estejam em tais lugares, porque muitas vezes a nossa vida cristã é feita e construída em cima de aparência. Nos dá, Senhor, a humildade de entender e de orar, e que nós avancemos dentro da sociedade, que nós entendamos que o Senhor é Deus em nossa vida, e que nós transformemos, ó Deus amado, o mundo com o Cristo que nós servimos. Que se saiba de verdade que ainda há homens de Deus, que há mulheres de Deus, e que Deus toma os seus caminhos, e não nos cabe julgar, para alcançar, salvar e transformar pessoas, e os colocar de volta dentro da sociedade, dentro de um local, para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, não se engane, Deus colocou em ordem o universo, mas nos colocou no mundo, para que através de nós possamos colocar o mundo em ordem de novo. Entenda o lugar que Deus te chama e te coloca, e se ainda nós não estamos inseridos, precisamos nos preparar para entrar em todos os lugares da sociedade. Naamã falou, eu vou lá, e perdoe, porque eu terei que entrar em lugares que talvez as pessoas não vão entender. A vida de Naamã não acaba aqui, mas Eliseu diz, vai em paz, e cumpre o teu papel, seja testemunho, no lugar onde você está. Mas muitas vezes nós não compreendemos isso, e pedimos graça, e pedimos favor, e pedimos ajuda, pedimos sabedoria, irmãos, para ser uma igreja que vive além de um prédio, para sermos igreja
em que todos trabalham, em que todos servam, que todos oram, que todos se importam. Ajuda, Senhor, a gente a ser igreja. Não uma igreja que para muito como foram para os judeus, tudo se resumia no sábado. Mas Deus não é Deus de sábado, Deus é Deus de todos os dias da nossa vida. Nos ajuda a entender que a nossa relação com Deus não pode ser baseada apenas no reunião de domingo, mas que Deus é Deus todos os dias da nossa vida. Que seja um testemunho poderoso de aonde nós estivermos, que Deus seja glorificado em todos os instantes, da onde Ele nos inserir dentro da sociedade para ser e viver igreja, como templo do Espírito Santo de Deus. Citei Naamã, amados, porque para muita gente ele não merecia, mas ele foi, e foi abençoado para fazer a diferença. Que seja esse o nosso coração, que avancemos como povo de Deus dentro da igreja, no mundo, que Deus seja glorificado, em nome de Jesus Cristo, aonde nós entrarmos, que se saiba que há Deus Todo-Poderoso, há um Deus real, um Deus grande, e que Deus te use, que Deus me use para fazer a diferença, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Amém? Vamos orar? E você que está nos ouvindo, talvez pela primeira vez, eu não sei se você serve a esse Deus Todo-Poderoso, mas saiba que Deus te procura, Deus está atrás de você. Eu quero orar com você. Se você nunca tomou uma decisão por Jesus Cristo, ore comigo nesse momento, diga assim: Senhor Deus, eu me rendo ao Senhor, ao teu amor por mim. Eu compreendo que Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, que o Senhor me aceita como eu sou. Senhor, pega a minha vida, toma, ela é tua, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos surpreenda esta semana, poderosamente, porque Ele está no controle de todas as coisas. Descansa o teu coração, que sejamos igreja de uma forma poderosa, porque nós nascemos para vencer. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Uma semana abençoada. Amo vocês. Deus nos abençoe.